Olá, seja bem-vindo ao Giro. Eu sou Carolina Moran e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Bora pro Giro? Após a prisão de Nicolás Maduro, o governo americano recuou em parte das acusações contra o presidente da Venezuela. Os detalhes com a Karen Lemos. Os Estados Unidos recuaram de uma acusação contra Nicolás Maduro de que ele era o líder de um cartel de drogas. A existência do cartel mencionado não tinha sido comprovada até então. Nesta terça, o presidente Donald Trump mencionou brevemente a ofensiva americana na Venezuela durante discurso para políticos republicanos e chamou Maduro de homem violento. Em reunião da OEA, o Brasil voltou a criticar a ação dos Estados Unidos na Venezuela. Quem nos conta é a Isa Staciarini. Diplomacia eleva o tom sobre a crise na Venezuela, diz que Maduro foi sequestrado e afirma que a ação norte-americana ultrapassa o limite do inaceitável. As críticas foram feitas pelo embaixador brasileiro durante participação na Assembleia da OEA. A ordem do governo é repudiar os ataques, mas sem defender o governo venezuelano. Lula chega a Brasília após o recesso de fim de ano e vai retomar os contatos com lideranças mundiais a partir desta quarta-feira. A Petrobras confirmou um vazamento de fluido em uma perfuração na foz do Amazonas. A reportagem é do Ricardo Porto. A Petrobras paralisou a perfuração na foz do Amazonas após o vazamento de um fluido. A perda do líquido foi identificada no domingo numa linha auxiliar que conecta a sonda de perfuração a um poço localizado a 175 quilômetros da costa do Amapá. A estatal afirma que o fluido é biodegradável e não há riscos ao meio ambiente. A autorização para perfuração na foz do Amazonas foi dada em outubro do ano passado pelo IBAMA após uma década de análises, apesar de críticas de ambientalistas. A balança comercial brasileira fechou 2025 com superávit de 68 bilhões e 300 milhões de dólares. O saldo é 8% inferior ao de 2024 e o pior nos últimos 3 anos. O tarifaço reduziu em 6,6% as vendas brasileiras para o mercado norte-americano. Ainda assim, mais de 40 mercados registraram recorde de compras de produtos brasileiros e a corrente de comércio atingiu 629 bilhões de dólares, o maior patamar registrado na história. A gente volta já já com o Giro. No caso do Banco Master, o Banco Central recorreu contra a inspeção determinada pelo Tribunal de Contas da União. Vamos a Brasília com Igor Cardim. Influenciadores e parlamentares relatam terem sido procurados para defender o Banco Master e atacar o Banco Central em meio à disputa por auditoria do TCU. Levantamento da Fibraban aponta a explosão de postagens sobre o tema no fim de dezembro, com pico de mais de 4.500 menções em um único dia. Enquanto o BC recorre contra a inspeção no Tribunal de Contas, a PF marca novos depoimentos, incluindo o do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. O ex-presidente Jair Bolsonaro passou mal novamente na madrugada desta terça-feira. A informação foi compartilhada via redes sociais pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. De acordo com o médico de Bolsonaro, Cláudio Birolini, o ex-presidente se sentiu mal, caiu na cela, bateu com a cabeça em um móvel e teve um traumatismo crânioencefálico leve. A Polícia Federal informou que um médico da corporação atendeu Bolsonaro na manhã seguinte e indicou apenas observação. Os presidentes da Câmara e do Senado não devem comparecer ao ato que será realizado pelo governo no dia 8 de janeiro. Quem relata é a Gabriela Echenique. Lula quer usar a cerimônia de alusão aos atos golpistas para vetar o PL da dosimetria, que beneficia Jair Bolsonaro. Mas aliados temem desgaste com o Congresso e vão pedir a Lula que o veto seja feito no dia seguinte. Os presidentes da Câmara e do Senado não devem comparecer e tentam se distanciar da pauta. Governistas já dão como certa a derrubada do veto pelo Congresso na volta do recesso. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, deve deixar o cargo ainda nesta semana. Interlocutores do ministro confirmam que ele está de saída e que já combinou, inclusive, com o presidente Lula. A ideia é que Lewandowski participe da cerimônia do 8 de janeiro no Planalto e depois seja exonerado a pedido. O ministro já queria deixar o governo desde o ano passado, mas Lula pediu que ele ficasse mais tempo. O desgaste com o Congresso e a dificuldade de interlocução são alguns dos motivos apontados por Lewandowski a aliados.
Para saber mais sobre as notícias que você ouviu aqui no Giro, acesse cbn.globo.com ou o aplicativo da CBN. Por lá tem as reportagens completas e análise do nosso time de comentaristas. Se você está gostando do nosso Giro, aproveite para seguir a gente no Spotify ou no Amazon Music, favoritar no Deezer ou no aplicativo da CBN, assinar no Apple Podcast e se inscrever no YouTube Music ou no Castbox. Aí você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. E se puder, dá 5 estrelas para a gente no Spotify para dar aquela força. Até o próximo Giro!